Muito bom dia, meu pessoal de casa do 7º ano. Tudo bom? Vamos começar a nossa aula de espanhol de hoje. Hoje invertido. Quem estava aqui na semana passada, hoje está em casa e vice-versa. E quem faltou na semana passada continua em casa do mesmo jeito, não é? Assim como quem continua sem enviar nenhuma atividade, continua do mesmo jeito. Mas vamos em frente. Hoje nós vamos corrigir as atividades da aula passada, da página 17 até a página 21, porque aí você fica com o seu livro todo certinho, do capítulo 2, e na sequência eu coloco o questionário de espanhol, que é de onde eu vou retirar 5 perguntas que cairão no nosso simulado de sábado. É o simulado, todas as matérias, algumas matérias podem ter 10 questões, outras 7, no mínimo, as matérias podem ter 5 questões. As minhas provas terão 5 questões, tá bom? Já fiz o de inglês, na segunda-feira nós não tivemos aula, mas eu deixei aqui no grupo, né? Quem não viu, pede aí ao colega ou então entre em contato comigo no privado. De inglês eu já passei, tá? E depois da correção de hoje, nós vamos colocar aqui no grupo também o de espanhol. Feito? Então, vamos em frente. Uma boa aula para todo mundo. Começou a nossa quinta-feira. Legal, pessoal. Então, vamos lá. Na última aula, na quinta-feira passada, nós começamos a falar sobre a acentuação gráfica. E vimos a diferença, né, das 3 palavras aqui, criticó, critico e crítico. E nós vimos que a palavra era a mesma, o que mudava era só a entonação, né? Ou seja, só a sílaba tônica, e que mudava totalmente o sentido da palavra, né? E para isso, em espanhol, nós aprendemos na aula passada que existem palavras agudas, onde a sílaba tônica é a última, grave ou llana, onde a sílaba tônica é a penúltima, e palavras chamadas esdrúxulas ou sobreesdrúxulas, onde a sílaba tônica ou era a antepenúltima, né? Ou a primeira sílaba de cada palavra, certo? E aí falamos sobre as regras de acentuação, tudo isso em espanhol. Já na página 18, nós trabalhamos o acento que faz a diferença entre a mesma palavra, ou como é chamado em espanhol, o acento diacrítico. Ele trabalha sempre, como está aqui, ele trabalha sempre com a mesma palavra, né? E o fato de você acentuar vai mudar a classificação dessa palavra. Isso nós trabalhamos na última aula, na aula do dia 12, quinta-feira passada. Se você não viu, volta lá aqui na biblioteca do YouTube, né? Procura a aula de espanhol do dia 12, certo? E aí começou o nosso exercício. Ele disse assim, sublinha a palavra escrita corretamente de acordo com a sua sílaba tônica. Ora, pessoal, ele quer aqui, que no primeiro você sublinhe apenas as palavras agudas. Em espanhol, as palavras agudas são aquela que a sílaba tônica está na última sílaba. Então, esse está muito fácil, né? Letra A, café, o que está acentuado. Letra B, canción, o que está acentuado. Letra C, nariz ou nariz. Todas duas, né, terá a sílaba tônica na última. A diferença é que esse nariz acentuado aqui, ele não existe. Tá?
Não existe essa palavra acentuada. Aí eu tenho na letra D, ciudad e ciudad. A mesma coisa, ó. Palavra mesma. Um não está acentuado e outro está acentuado. Não existe essa palavra com acento. Não faz parte da regra das palavras agudas. Habitación e habitación sem acento. Aqui é o contrário. Aqui terá acento. Letra F. Milhão com acento e milhão sem acento. A mesma coisa. Aqui, pela regra, terá acento. Termina em N. Tá? Letra G. Senhor com acento e senhor sem acento. Não existe senhor com acento. Tá? Shampoo com acento e shampoo sem acento. Esse é o contrário. Termina em vogal, a sílaba tônica é a última, tem que ser acentuado. Jardim sem acento e jardim com acento. Sílaba tônica é a última, ela termina em N. Significa que ela tem que ter o acento. Então, vê se você acertou aí o primeiro. Legal? Joia. Tá. Deixa eu aumentar aqui um tiquinho. Muito bem. Vamos lá. Aí agora ele quer que você, dentro da regra de acentuação, diga quais são as palavras graves ou lhanas. É a mesma coisa. É aquele que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Eu tenho fértil com acento e sem acento. Está certo quem marcou com acento. Eu tenho rádio sem acento e rádio com acento. Gente, está certo em espanhol quem marcou sem acento. Porque a regra em espanhol, se termina em vogal, se fosse a sílaba tônica, o acento seria aqui, ó. Por isso que em espanhol é sem acento. Tá? A mesma coisa serve para táxi com acento e táxi sem acento. A regra é a mesma. Em espanhol não tem acento em táxi. Não na palavra, né? Contando uma piada sem graça, no carro tem acento, né? Senão como é que a pessoa vai sentar? Tá bom, já fiz a piada. Seguindo em frente. Tórax com acento e tórax sem acento. Aí sim, ó, termina em X. Sílaba tônica é a primeira. Termina em consoante, que não é nem N nem S, como falou lá a regrinha da página 17, tem acento. Eu tenho crises com acento e sem acento. Termina em S, foi o que eu acabei de dizer, então não tem acento. Açúcar com Z, e uma palavra tem acento e outra não tem acento. A regra é a mesma. A certa será a que tem acento. Imagem com acento e sem acento. A mesma coisa, ó, termina em N e a sílaba tônica é a penúltima, então não terá acento. Não em espanhol, tá, gente? Lembra que nós estamos estudando espanhol. Português é outro assunto, tá? Joia. Água com acento e sem acento. Esse terá acento. Tcharam! Legal. Ah, desculpa, gente. Peraí. Não, é isso mesmo. Parará, parará, parará. Claro que não. Termina em vogal. Eu fui em português, tá vendo? Fui pensar igual a vocês. Esse não tem acento. Por quê, tio Del? Porque a gente não tá falando em português, a gente tá falando em espanhol. A sílaba tônica é a penúltima, tá? Só que termina em vogal. Então não tem acento, gente, por favor. Carácter termina em R, consoante. Sílaba tônica, a penúltima, tem acento. Agora sim. Tudo certinho. Corrige aí o teu.
Ora, tanto esse aqui, ó, dessa página 18, que fala sobre as esdrúxulas, como essa da página 19, que fala sobre as sobreesdrúxula, né? Esse é muito fácil. Por quê? Porque eu sei que todas as esdrúxulas e todas as sobreesdrúxulas, elas serão acentuadas. Então, gente, esse daqui, só se você quiser que você consegue errar, né? Porque se é esdrúxula ou se é sobreesdrúxula, ela tem que ser acentuada, tem que ser acentuada. Então, aqui, ó, eu vou marcar cápsula, eu vou marcar príncipe com acento, eu vou marcar lágrima com acento, eu vou marcar árboles com acento, eu vou marcar lâmpada também com acento, pájaro, lápis, número, branquíssimo. Então, essa só se você quiser errar, tá? Mas lembra que tanto as esdrúxulas como as sobreesdrúxulas, que aqui está na página 19, ó, só se você quiser, mas esdrúxulas e sobreesdrúxulas, todas elas devem ser acentuadas. Todas devem ser acentuadas. Esdrúxulas e sobreesdrúxulas sempre serão acentuadas. Então, se você errou essa daqui, ó, foi só um tiquinho de falta de atenção. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Ok? Então, essa foi a página 18 e o início da página 19 sobre acentuação, sobre sílaba tônica, sobre palavras agudas, graves e oleanas, esdrúxulas e sobreesdrúxulas. Tá bom? Legal. Também lá na aula passada, do dia 12, nós falamos sobre o artigo neutro lo. E eu até observei que isso daqui, ó, não terá correspondência, não terá significado em português, porque nós não temos na nossa gramática, nós não temos no nosso vocabulário esse artigo neutro, não existe, tá? Por isso que ele coloca aqui, ó, as 4 formas que você vai usar o lo. A principal é com essa daqui, ó, quando eu utilizo antes do adjetivo. E aí, para colocar, né, para que a gente faça a correlação, ele botou assim, ó, reescreva as frases a seguir, empregando o lo mais o adjetivo, seguindo o exemplo. Então, veja que ele colocou la mejor cosa de todo es que van a cantar su canción preferida. Ele trocou o la e cosa pelo artigo lo. E ele só colocou, vê que ele pegou isso daqui, ó, e isso aqui, tá? Ele pegou isso e pegou isso aqui, ó. Seria como se ele transformasse isso daqui no lo, tá? E o restante ele manteve a mesma coisa, ó. Mejor de todo es que van a cantar su canción preferida. Então, o restante, você seguiria a mesma ideia. Veja que eu tenho la peor cosa. Ora, eu vou pegar o la e vou pegar o cosa e transformar em lo. Então, aqui, ó,
Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Vai ficar assim, ó. Lo peor es que Eduardo perdió su llavero de toda la vida. Simples assim. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Ok? Na letra B, a diferença é que o cosa vem tudo junto aqui, ó. La cosa difícil. Mas tá bem aqui, ó. Então, você pegou onde tem la cosa e botou lo difícil es hablar alemão. Simples assim. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. A mesma coisa você tem na letra C, ó. La cosa interessante. Lo interessante é saber que todos se preocupam por ti. Ué, por ti. Agora sim. Ok? Mesma coisa aqui, ó. La cosa rara. Eu transformei la cosa por lo raro es que nadie vino a la fiesta. Gente, sendo bem franco, não tem nada de difícil. É só prestar atenção. La cosa buena, eu vou substituir la cosa por lo. A diferença é que eu vou ter que não é conjugar, mas combinar, né? Se eu estou falando lo, não posso botar lo buena. Então, lo bueno es que el Blu-ray, quem sabe o que é esse Blu-ray? Era uma espécie de DVD. Olha. Ya está a la venta. Era uma coisa na época tão moderna e hoje em dia nem mais existe. Jesus amado. Legal? Esse a página 19. Espera aí que você me manda tudo junto, tá? Corrige. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. E vamos lá para a página 20. Na página 20, eu tenho as frases da letra A até a letra I. E eu tenho que completar as frases com essas palavras aqui, ó. Veja que é a mesma palavra, só que por causa do sinal, da sílaba tônica, ela muda o significado, tá? Então, vê se você acertou, ó. Tiene medo a hablar em público. Com acento, tá? Público. No sé si tu, também com acento, me dices la verdad. Me compré um estúdio. É uma espécie de apartamento. Me comprei um estúdio. Sem acento, tá? No sé si el, sem acento, porque é o artigo o. No sé si el número de teléfono del professor. Eu no publico, sem acento, publico mis poemas. Me dejas tu coche, no sentido de teu, então não tem acento.
é o possessivo. La editorial no publicou, e agora o acento é o último, publicou el libro. Quisieron hablar com el, acentuado, com ele. Esse tem acento, esse não tem acento. E para terminar, quieres saber se tu hijo estudiou, com acento. Estudiou. Legal? Usando acento, diferenciação. Tá? Legal. No segundo eu tenho assim, ó. Ele te dá em cada letra 3 palavras. Ele quer que você coloque qual é a palavra oxítona, ou em espanhol aguda, qual é a palavra paroxítona, ou em espanhol grave ou liana, qual é a palavra proparoxítona, ou em espanhol esdrúxula ou sobreesdrúxula. Bora lá. Começando com as oxítonas, ou agudas, como dizem em espanhol. São aquelas que o acento ou a sílaba tônica está na última sílaba. Aqui só pode ser autobus. Paroxítona, graves ou lianas. Sílaba tônica na penúltima sílaba. Chaqueta. Proparoxítona, que em espanhol a gente chama de esdrúxula ou sobreesdrúxula, na antepenúltima ou na primeira sílaba, e ela sempre será acentuada. Único. Essa era a letra A. Vamos fazer a letra B. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Oxítona, dormilon. Próximo. Hijo. Próximo. Semáforo. Simples assim. Feito? Legal. Letra C. Vamos lá. Comunicação. Próximo. Tem mais? Tem outra. Pantalão, que também é oxítona. E próxima? Cárcel. Simples assim. Ok? Oxítona, oxítona, paroxítona. Tá? Legal. Terminando, letra D. Eu tenho eis que. Tem um acento, tá, gente? Caráter. E tenho anedota. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Para terminar, a página 20, no terceiro, sublinhe os adjetivos. Adjetivos é o que dá qualidade a alguma coisa. Então, primeiro sublinhando. Não sabes lo inteligente ou não sabes lo inteligência? Até pelo significado, né, gente? Não sabes lo inteligente que és mi perro. Se interessou por el chico, por lo simpatia ou por lo simpático? Esse é igual ao outro. Até se eu quisesse errar, era difícil, né? Ela nos contou lo elegante ou lo elegância? Lo elegante. És increíble, lo fuerte ou fuerza? Fuerte.
Muito bem. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita. Legal. E para a gente terminar o nosso exercício de correção, ficou a seção extra. A seção extra começa assim, ó. Ele tem um texto que fala sobre tradições. E esse texto aqui, a primeira pergunta que ele faz é assim, ó. Qual é a festa celebrada na chamada Noche Vieja? Está certo quem assinalou Ano Novo. Noche Vieja é a noite de véspera de Ano Novo. É de véspera de Ano Novo. Tá? Ainda no texto, ele quer que você encontre palavras. Deixa eu botar para o lado de cá, assim, ó. Aumentar. Chorou. Faz para cá. Legal. Pronto. Ainda no texto, ele quer que você encontre palavras agudas, que a sílaba tônica seja a última. Eu mesmo achei aí, ó. Empezou. Empezou. Graves, que é a mesma coisa que lianas, palavras que a sílaba tônica seja a penúltima. Eu achei problema e achei donde, que ainda por cima tem um acento. Donde. Ok? Tem várias, tem outras, tá, gente? Só porque, como eu falei que precisava somente de uma, achei uma de cada, tá? No terceiro, vamos lá. Alguns costumes e práticas realizadas no passado permanecem através do tempo e muitas vezes nem sabemos como começar. No caso da tradição espanhola de se comer as uvas, o que determinou seu surgimento foi... Gente, ele fala aqui, ó. Mas a prática dessa tradição começou no século XIX, quando na região de Múrcia e Alicante teve uma safra muito grande de uvas, né? E sobraram muitas. Assim, para resolver esse problema, os produtores agrícolas tiveram a ideia de criar essa tradição. Então, essa tradição foi criada para resolver um problema econômico. Tá? Legal. Quarto quesito. Encontre no texto uma palavra paroxítona terminada em vogal que é acentuada em apenas alguns casos. E está certo quem achou essa daqui, ó. Isso daqui é um A, gente. Agora tá certo. Praticar. Praticar. Tá? Essa é a palavra. Agora o quinto é assim, ó. Você vai ver a palavra em negrito. Se essa palavra for substantivo, você completa aqui com el. Se a palavra for adjetivo, você completa com lo. Vê se você acertou, ó. Es muy divertido descobrir el mundo. Agora, na letra B. Lo interesante de este vídeo es la música de fondo. Creo que lo bueno de esa ciudad es que hay salas de cine en 3D. El espetáculo se podrá disfrutar durante el mes de julio.
En el planeta Tierra, la tonalidad que predomina es el color azul. As últimas. Nuestras fiestas representan lo lindo. Porque lindo aqui, ó, tá dando qualidade à cultura, tá? Criticar é muito fácil. Isso. Loel. Criticar é muito fácil. É o difícil. Isso é propor soluções. E, para terminar, el año passado fui de vacaciones a Sevilha. No ano passado, saí de férias em Sevilha. Então, pessoal, nós terminamos aí a correção das páginas 18, 19, 20 e 21. Tá joia? A partir de agora, sem desculpa, manda aqui para mim. Não tem desculpa, tá? Porque é correção e tá valendo a presença na aula de hoje. Na sequência, deixarei aqui, tanto em Word quanto em PDF, o questionário para a prova de espanhol. Certo? Relembrando, amanhã, sexta-feira, eu devo colocar outro vídeo explicando como será a prova, tanto para quem quer fazer presencial, tanto quanto para quem vai fazer online. Tá? Bom dia para todo mundo, uma boa aula. Não esqueçam de enviar a correção, porque senão não tem como eu colocar a presença na aula de hoje. Bom dia, pessoal.